Olá, príncipes e princesas! Estamos aqui para a nossa terceira aula sobre estudo da Bíblia. Vamos orar para começar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque hoje, Senhor, estamos concluindo a nossa terceira aula sobre o estudo da Bíblia. Nós podemos aprender um pouquinho mais sobre esse livro maravilhoso que o Senhor nos presenteou. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é tão grande que foi preciso dividi-la em livros. Ela é uma verdadeira biblioteca. Ela tem uma coleção de 66 livros. Cada livro é dividido em capítulos e versículos. Os capítulos têm números maiores e os versículos têm números menores. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Testamento significa promessa, foi escrito na língua hebraica e foi escrito antes de Jesus nascer. O Novo Testamento foi escrito depois que Jesus nasceu. Deus escolheu muitos homens para falar do Salvador que viria. Ele escolheu reis, rainhas, profetas, pastores de ovelhas, cantores, poetas para falar ao povo. O Novo Testamento foi escrito depois da vinda de Jesus e nos conta como Deus cumpriu a sua promessa e enviou Jesus Cristo. Ele mostra a história do nascimento de Jesus, como ele viveu, ensinou e como voltou ao céu. O Antigo Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento tem 27 livros. O Antigo Testamento está dividido em 5 partes: leis, históricos, poético, profetas maiores e profetas menores. Os livros da lei são chamados livros de Moisés ou Pentateuco, que é uma palavra grega. Penta significa 5 e teuco significa volume, Pentateuco. Os livros da lei foram escritos por Moisés e são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles relatam a história do povo de Deus, desde o início da criação até a entrada na Terra Prometida. O primeiro livro da Bíblia é Gênesis. É o livro dos começos, dos princípios. O segundo livro da Bíblia é Êxodo e significa saída. O terceiro livro é Levítico e trata da adoração. O quarto livro é Números e fala da numeração do povo. O quinto é Deuteronômio e significa segunda lei. Os livros históricos são 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel e 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Os livros de Josué, Juízes e Ruth nos conta a história do governo dos juízes. O livro de 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas relatam a história dos reis, como Israel transformou-se numa nação e a construção do templo. Os livros de Esdras, Neemias e Esther falam da história do cativeiro e a restauração de Israel. Os livros poéticos são 5: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. São poesia e cânticos e foram escritos na língua hebraica. O livro de Jó relata a história de um homem que sofreu muito, mas ele foi paciente e confiou em Deus. O livro de Salmos é o maior da Bíblia e significa louvor. O terceiro livro poético é Provérbios. São ensinamentos para a vida. O quarto livro poético é Eclesiastes
e significa o pregador. O quinto livro, Cantares, é um poema. Cântico dos Cânticos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares foram escritos por Salomão. Ele foi o homem mais sábio do mundo. Os livros proféticos do Antigo Testamento são divididos em duas partes, profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores são 5. O livro de Isaías foi escrito por ele mesmo. O seu ministério durou 60 anos. Ele é chamado de profeta messiânico. Ele nos dá a mensagem da vinda do Messias, o nosso Salvador. O livro de Jeremias foi escrito por ele mesmo. É chamado o profeta chorão. Ele se entristecia e chorava muito por causa dos pecados do povo de Israel. O livro de Lamentações foi também escrito por Jeremias. É uma série de textos tristes, mas que expressavam a dor de Jeremias. O livro de Ezequiel foi escrito por ele mesmo e significa Deus fortalecerá. O livro de Daniel foi escrito por ele mesmo. É um livro histórico e profético. Os primeiros 6 capítulos contam a história de Daniel e os outros são uma profecia mundial. O livro foi escrito em 2 idiomas, aramaico e hebraico. São chamados profetas maiores porque os livros são maiores. Os profetas menores são 12 livros. Cada livro recebeu o nome da pessoa a quem entregou as mensagens. São chamados profetas menores porque os livros são menores. Os livros são Oséias, que significa salvação. Joel foi um dos primeiros profetas de Judá. Amós foi profeta de Judá. Ele era boiadeiro e lavrador. Obadias significa servo de Jeová. Jonas foi chamado por Deus para falar a Nínive. Ele foi engolido por um grande peixe. Miqueias escreveu uma das maiores predições messiânicas do Antigo Testamento. É chamado de o profeta da reforma social. Naum profetizou a condenação de Nínive. Abacuque significa abraço. Sofonias significa Jeová guardou. Ageu incentivou o povo a continuar a obra da reconstrução do templo. Zacarias foi meu mensageiro. Ele levou o povo a trabalhar na reedificação da vida moral e também na reconstrução dos muros de Jerusalém. O Novo Testamento está dividido em 4 partes: os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, as Epístolas e a Revelação. Os Evangelhos são Mateus, que leva o nome do apóstolo, conta a história de Jesus, como o Messias prometido veio até a nossa terra. Ele tem 28 capítulos. Marcos, o nome de um discípulo do apóstolo Paulo, conta a história de Jesus em relação ao seu grande poder. Tem 16 capítulos. Lucas, nome do médico e também cooperador do apóstolo Paulo, conta a história de Jesus como o Filho do Homem. Ele tem 21 capítulos. Os Atos dos Apóstolos descrevem os Atos dos Apóstolos e a formação da igreja, como a igreja foi formada. Tem 28 capítulos. As epístolas são Romanos, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes de Roma. Trata da natureza da obra de Cristo. Tem 16 capítulos. 1ª e 2ª Coríntios, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Corinto, trata da correção da igreja. Tem 16 e 13 capítulos, respectivamente. Gálatas, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Galácia.
fala sobre a graça de Deus. Tem 6 capítulos. Efésios, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Éfeso, fala sobre a unidade da igreja, tem 6 capítulos. Filipenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Filipos, fala sobre a necessidade da igreja ser missionária e também da alegria de Jesus, tem 4 capítulos. Colossenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo para os crentes da cidade de Colossos, trata sobre a divindade de Cristo, tem 4 capítulos. 1ª e 2ª Tessalonicenses, carta escrita pelo apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Tessalônica, fala sobre a vinda de Cristo, tem 5 e 3 capítulos, respectivamente. Tito, carta escrita pelo apóstolo Paulo ao seu discípulo Tito, fala sobre conselhos à igreja, tem 3 capítulos. Filemon, carta escrita pelo apóstolo Paulo a Filemon, um crente rico, do qual fugirá um escravo. O assunto é a conversão desse escravo, tem 1 capítulo. Tiago, carta escrita por Tiago, irmão de Jesus, a todas as igrejas, fala sobre as boas novas, tem 5 capítulos. 1ª e 2ª Pedro, carta escrita pelo apóstolo Pedro a todas as igrejas, fala sobre a perseguição e a apostasia predita, tem 5 e 3 capítulos, respectivamente. 1ª, 2ª e 3ª João, escrita pelo apóstolo João a todas as igrejas, fala sobre comunhão, verdade e sobre líderes bons e maus. Tem 5, 1 e 1 capítulos, respectivamente. Judas, não vamos confundir com o Judas Iscariotes, o traidor. Este Judas é o irmão de Jesus, fala sobre a apostasia. Então, ele conversa no seu livro sobre a apostasia das pessoas. Ele tem 1 capítulo. O livro da revelação, que conhecemos, que sabemos a revelação das profecias do final dos tempos, é Apocalipse. E ele significa revelação. Ele tem 22 capítulos escritos pelo apóstolo João, aonde conta a revelação das coisas que irá acontecer no final dos tempos, para prepararmos para a vinda do Messias. Príncipes e princesas, esse foi o nosso 3º estudo sobre os livros da Bíblia, entendendo o significado, quem escreveu, por que escreveu esses textos, quantos capítulos tem e o que significa cada livro e cada época que foi escrito e para quem foi destinado esses livros. Mas no final dessa história toda que eu contei para vocês, uma coisa nós sabemos, que Deus deixou esse precioso livro, que é a Bíblia, a palavra de Deus, para nos instruir o que nós devemos fazer, o que é certo, o que é errado. E quando nós precisamos ouvir Deus falar conosco, é somente nós abrirmos nossa Bíblia para ouvir Deus falar conosco. Espero que vocês tenham gostado desse nosso estudo de 3 dias que fala da palavra de Deus ao nosso coração. Entender um pouquinho como começou, quem escreveu, quando foi traduzida para o português. Tudo isso faz parte da nossa história da Bíblia. E que você possa preparar um lindo estudo para suas crianças, para os seus adolescentes, para a sua igreja, usando todas essas informações que foi a nossa aula, 3 aulas, que fala sobre o estudo da Bíblia. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da 1ª e da 2ª aula, caso você não tenha assistido, ok? Deus te abençoe e vamos orar para finalizar.
Senhor meu Deus, muito obrigado por esse estudo, porque nós podemos aprender um pouquinho da sua palavra, desse livro tão importante que o Senhor nos presenteou. Muito obrigado, fica com cada um e que o teu Espírito possa nos dar o entendimento. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau! 1ª, 2ª e 3º João foi escrito pelo apóstolo João a todas as igrejas. Fala sobre comunhão, verdade e sobre líderes bons e maus. Tem 5, 1 e 1 capítulos, respectivamente. Judas, não confundamos este Judas com Judas Iscariotes, o traidor. Este era o irmão de Jesus. Fala sobre a apostasia. Tem 1 capítulo. O livro da revelação, Apocalipse, significa revelação. Fala sobre as profecias do final dos tempos. Tem 22 capítulos escritos pelo apóstolo João. Pessoal, príncipes e princesas, esse foi o nosso 3º estudo sobre os livros da Bíblia, entendendo o significado, quem escreveu, por que escreveu esses textos, quantos capítulos tem e o que significa cada livro e cada época que foi escrito e para quem foi destinado esses livros. Mas no final dessa história toda que eu contei para vocês, uma coisa nós sabemos, que Deus deixou esse precioso livro, que é a Bíblia, a palavra de Deus, para nos instruir o que nós devemos fazer, o que é certo, o que é errado. E quando nós precisamos ouvir Deus falar conosco, é somente nós abrirmos nossa Bíblia para ouvir Deus falar conosco. Espero que vocês tenham gostado desse nosso estudo de 3 dias que fala da palavra de Deus ao nosso coração. Entender um pouquinho como começou, quem escreveu, quando foi traduzida para o português. Tudo isso faz parte da nossa história da Bíblia. E que você possa preparar um lindo estudo para suas crianças, para os seus adolescentes, para a sua igreja, usando todas essas informações que foi a nossa aula, 3 aulas, que fala sobre o estudo da Bíblia. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da 1ª e da 2ª aula, caso você não tenha assistido, ok? Deus abençoe e vamos orar para finalizar. Senhor meu Deus, muito obrigado por esse estudo, porque nós podemos aprender um pouquinho da sua palavra, desse livro tão importante que o Senhor nos presenteou. Muito obrigado, fica com cada um e que o teu Espírito possa nos dar o entendimento. Em nome de Jesus, amém. Tchau, tchau!